Nós vamos conversar hoje com o gastroenterologista, o médico Otávio Augusto Lorente. Doutor Otávio, mais uma vez com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia. Obrigado. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer, né? Bom, nós vamos conversar hoje sobre o refluxo gastroesofágico. Bom, refluxo, na última conversa nós falamos rapidamente sobre ele, mas eu gostaria de voltar a entender um pouco como funciona. Perfeito. Para a gente entender o que é a doença do refluxo gastroesofágico, primeiro a gente tem que entender como que é o mecanismo da deglutição, como que nós fazemos para engolir o alimento. O alimento ele se inicia na digestão com a mastigação e salivação. E conforme esse alimento ele vai sendo triturado, mastigado, macerado, nós, em pedaços menores, conseguimos engoli-lo. Isso é a deglutição. Passa-se, então, o alimento da cavidade oral para o esôfago. O esôfago é um tubo, daquela vez eu já tinha dito, né, que comunica a boca com o estômago. E do esôfago, esse alimento ele vai alcançar o estômago. Existem movimentos, chamados movimentos peristálticos, que vão auxiliar nesse processo. Existe a gravidade, que vai auxiliar nesse processo. E para que a gente consiga evitar com que o fluxo retorne, com que haja um fluxo de ré, um refluxo, nós temos uma válvula também que separa o esôfago do estômago. Válvula essa que se relaxa na deglutição para que o alimento consiga passar do esôfago para o estômago, mas ela se fecha para que não haja retorno. Hoje em dia, com a correria, com o modo da gente se alimentar, com a pressa, como eu falei da outra vez, já tinha explicado a respeito disso, nós tendemos a sempre comer volumes maiores, a mastigar pouco esse alimento, a tomar muito líquido junto com essa comida. E isso tudo vai facilitar com que o conteúdo que deveria ficar no estômago consiga retornar para o esôfago. Uma boa parte das vezes, essa válvula pode estar frouxa e isso facilita muito, mas normalmente o ambiente, o ritmo, o modo como a gente se alimenta é que realmente vai interferir bastante. Refluxo parece ser pouco diagnosticado ou não tanto. Eles falam que em torno de 8 a 10% da população tem doença do refluxo. Mas, a meu ver, eu acho que o percentil de pacientes que não sabem que tem refluxo é infinitamente maior. Então significa que talvez nós tenhamos muitos outros pacientes que sofrem com refluxo e não sabem que sofrem ou que aquele mal-estar que sentem é de fato uma doença. Bem isso daí, não sabem, ou às vezes eles falam, mas eu tenho uma gastrite crônica. Então, muitas das vezes a gente atende pacientes que já há 5 anos, há 3 anos, às vezes 10 anos, fica tomando, eu tomo omeprazol, eu estou falando o nome de um medicamento que é um dos muito indicados, tradicional, muito tradicional. Mas eu preciso tomar todo dia porque eu tenho uma gastrite crônica, porque eu tenho úlcera crônica, porque eu tenho úlcera nervosa. Na realidade, os pacientes que sentem sintomas regularmente, com certeza devem ser portadores de refluxo. É diferente você imaginar o refluxo como sendo uma situação eventual da doença do refluxo. Então, a doença do refluxo é esse retorno recorrente. Então, frequentemente, o conteúdo do estômago consegue voltar para o esôfago e causar sintomas, né? Refluxo eventual eu tenho, você tem, qualquer pessoa pode ter. Então, não chega a ser uma não é doença, uma patologia, não é uma patologia. Para ser doença, ela tem que ter recorrência, ela tem que ter sintomas, ela tem que, principalmente, predispor à formação de algumas lesões. Correto. Bom, nós temos, inclusive, uma imagem que eu acho que pode nos ajudar a dar uma olhadinha. Essas são algumas partes do intestino delgado. Dá para entender por ali, doutor? A parte superior, lá é o finalzinho do esôfago, que está no tórax, né? Na linha mamária, chegando no estômago. Em cima, nós teríamos a visão do esôfago já relacionada à cavidade oral. Mas para a gente entender mais ou menos como é a nossa anatomia do trato digestivo superior. É curioso porque o estômago é logo já ali em cima, no início né? do abdômen. No início do abdômen. Na transição com o tórax. E aí o alimento ele vai sendo dali deglutido. Fica fácil de voltar mesmo. Isso. Nós temos uma válvula que ela tem que ser continente, viu? Ela tem que ser forte. Mas se a pressão dentro desse estômago for maior do que a pressão que essa válvula comporta, vai retornar, invariavelmente.
É um probleminha de válvula, então, doutor. É, a válvula que está frouxa, ou que pode estar frouxa. Nos obesos, nos pacientes que têm um volume abdominal muito grande, às vezes essa válvula até é normal, mas a pressão que a parede abdominal, que a gordura abdominal exerce sobre esse estômago é tão intensa que ele não consegue, essa válvula não consegue se conter. Então o estômago, a bem dizer, ele está sendo exprimido pela parede no obeso, né? Então o obeso tende a ter refluxo, às vezes até com aquela válvula normal, com pressões normais. Interessante isso. Então, às vezes a própria quantidade de alimentos que a pessoa ingere vai fazendo com que essa válvula não aguente a pressão. Exatamente. É bem isso daí mesmo. Vai sendo danificada com o tempo, doutor? É alteração, são pessoas que já têm predisposição, que já têm uma válvula tendendo a ser mais frouxa. E o ambiente, no caso, quando a gente diz ambiente, a gente fala ritmo alimentar, é que vai gerar isso. Então, são as pessoas que comem sempre com muita pressa e comem em volume a mais. Gente que come apressado, então? Porque ele não vai mastigar, ele não vai perceber a saciedade, porque ele está comendo. É igual a gente ir no mercado com fome, não adianta, você sempre compra mais do que precisa, né? Verdade. Quando a gente come também com muita pressa, a gente sempre come a mais do que precisa. Normalmente, quando você está com pressa, você não mastiga de maneira efetiva, você mais engole do que mastiga. Às vezes você meio que enrosca, porque você está comendo um pedaço grande, você não está tendo tempo. Aí você vai tomando líquido, vai tomando refrigerante, vai tomando suco, vai tomando água. Então isso tudo vai fazer com que haja um aumento de volume no estômago, e esse aumento de volume, esse estômago, ele está mexendo esse alimento. Então a pressão naturalmente no estômago está aumentando. O alimento não vai passar para o intestino de maneira fácil, só quando ele estiver preparado. Então o que acontece? Ele acaba voltando, escapando pelo ladrão. O grande problema do refluxo não é só que está retornando esse conteúdo, é que o estômago é um grande produtor de ácido. Faz parte da nossa fisiologia a produção de ácido natural clorídrico. dele, então. A nossa fisiologia já comporta a produção de ácido clorídrico no estômago. E quando esse alimento que ele deglutiu retornou para o esôfago, ele levou junto o ácido que está contido no estômago. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas olha, eu parei de tomar café, eu já não como mais fritura. Não é o que eu como, basicamente, que vai levar ao refluxo. Alguns alimentos até podem predispor, sim. O álcool, principalmente, pode afrouxar ainda mais aquela válvula. O álcool, então, pode estragar mais essa válvulazinha. Deixar ela mais frouxa naquele momento, né? E isso vai facilitar mais refluxo. Mas mais do que o que eu como, é como eu como. Né? Porque a doença é praticamente física. O estômago é uma bolsa que comporta um volume X. Essa bolsa está sendo totalmente apertada, ou sempre sendo apertada durante esse processo digestivo ou digestório. Na hora que ela está apertando o alimento, para misturar com as enzimas e tudo mais, a pressão dentro do estômago é maior do que essa pressão da válvula comporta e vai transbordar, vai escapar pelo ladrão. Por retornar junto ao ácido, aqui a gente vai dar os sintomas, né? Então tem a ver também com o nosso hábito de vida, tem a ver com essa maneira, às vezes, apressada de comer. E existe alguma outra predisposição, alguma outra razão para a gente ter esse problema, doutor? Estas são as causas principais. Às vezes, muitas pessoas falam, mas eu tenho refluxo desde que eu era bebê. São situações distintas. O bebê pode ter refluxo sim, mas normalmente por uma imaturidade do trato digestivo. É outra coisa, né? Mesmo jeito que ele ainda não amadureceu o sistema nervoso, que ele não consegue nascer e sair andando, ou sair falando, ele precisa da maturação desse sistema neurológico, o trato digestivo também é imaturo, por isso promove refluxo. E normalmente com 2 anos ele volta. O adulto não, o adulto é por desgaste. Normalmente por desgaste desta válvula. A maior parte das vezes, quando nós temos refluxo, nós temos sintomas que são típicos. É a azia, a queimação, a dor no estômago, aquela indisposição, falar, eu estou passando mal, meu estômago está doendo. Então esses são sintomas clássicos. Mas muitas das vezes, é aí que entra aquela história das faltas dos diagnósticos, né? Às vezes da ausência dos diagnósticos. Nós podemos ter manifestações atípicas. Às vezes o paciente não tem tanto sintoma do ácido machucando o esôfago, ele pode ter sintomas de um refluxo que volta até, por exemplo, as cordas vocais. Às vezes o conteúdo não fica só aqui na parte do esôfago inferior. Pode chegar até a boca, né? Caramba! Doutor, e um outro aspecto, eu acho que é mais importante agora. Quem às vezes está ouvindo a nossa conversa, identificou ali, claro, preciso do diagnóstico, sim. Mas e o tratamento? Perfeito. O tratamento sempre ele é baseado na reeducação alimentar. Deixa eu só fazer uma complementação dos sintomas, que são pacientes que têm muita recorrência. As manifestações atípicas, principalmente, são tosse seca, tosse crônica, rouquidão. Às vezes a pessoa tem tosse, fala, nossa, mas faz 1 ano que eu não paro de tossir, e às vezes é por refluxo. Mas aí normalmente os pneumos, os otorrinos encaminham para o gastro. Identificam. Identificam. E no que diz respeito no tratamento,
Nós temos o tratamento básico do refluxo e o tratamento das complicações do refluxo. O tratamento do refluxo, ele deve ser feito. Então, assim, para eu evitar refluxo, eu tenho que evitar as medidas que geram isso. O obeso, ele deve diminuir o volume, a circunferência abdominal, mas as pessoas em geral não devem comer grandes volumes de uma só vez, devem fazer várias refeições de menor volume durante o dia, né? Nunca ir ao limite do volume do estômago, sempre aquém. E para que ela não desnutra nem nada, ela tem que comer várias vezes, então, para isso. Não tomar líquido próximo das refeições, então teria que ser meia hora antes, ou 1h30, 2 horas após o líquido. Falar, não, eu não tomo líquido junto com a comida, mas eu termino de comer, tomo um copo d'água. O estômago leva, em média, 1h30, 2 horas, dependendo do padrão do alimento, para esvaziar. Então, tudo é questão de volume. Enquanto eu tenho alimento no meu estômago, não dá para ficar colocando líquido junto. Não posso deitar após comer, porque aí é parte gravitacional, né? Se pela gravidade o conteúdo no meu estômago vai ficar mais na parte baixa do estômago, agora que eu deito, naturalmente ele vai chegar mais próximo ao esôfago, é muito mais fácil para ter refluxo. Não devo comer ou beber antes de dormir, preciso mastigar bem os alimentos. E todo e qualquer alimento que me dê azia, queimação, dor no estômago, infelizmente deve ser evitado, mas isso é uma questão individual. Eu tenho pacientes que às vezes falam assim, quando eu estou com azia eu tomo um copo de água gelado com limão, que é um refresco. Outros falam, não, eu não posso limão, não posso laranja, não posso abacaxi. Mais ou menos isso. Esse daí é o tratamento para se evitar o refluxo e para se ter controle. Como no refluxo normalmente está envolvido o retorno do ácido do estômago para o esôfago, e esse é que gera a maior parte dos sintomas, também nós usamos medicamentos próprios para neutralizar a produção de ácido no estômago. Aí nós vamos estar tratando de maneira paliativa, digamos assim. Nós não estamos atuando em relação ao refluxo, mas nós estamos atuando sim na qualidade desse refluxo. E em último, só para encerrar, o que nós podemos, mas não são em todas as circunstâncias, hoje indica-se cada vez mais, é reconstruir essa válvula cirurgicamente. Doutor Otávio, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Muito obrigado. Tudo de bom. Dr. Otávio Lorente conversou com a gente e assim encerramos mais um Ponto com o News. Bom fim de semana a você. Nos falamos na segunda-feira. Ponto com News.